Então, eu sou do Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro, mas eu vim para Brasília quando eu era criança, tinha 5 para 6 anos. Meus pais vieram por causa de concurso e fui criado numa família cristã. Minha mãe é crente, meu pai era da igreja, mas se afastou desde muito tempo, quando eu era pequeno ainda. Meus pais se separaram e aí ele se afastou da igreja também. Ele já tinha se afastado depois de se separar. Mas eu fui criado na igreja, sou da Igreja Cristã Evangélica de Brasília, especificamente desde pequeno também fui criado nela. Eu fiquei na 309 Norte, né, pertinho daqui. E aí eu fui criado lá. E aí depois, quando eu tinha 17 anos, eu fiz vestibular e voltei para o Rio de Janeiro, fui fazer Direito lá. Então eu estudei Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Então eu terminei o Direito lá. E nesse tempo que eu estava lá foi quando Deus começou a me chamar para o ministério. Então eu fiz a faculdade de Direito lá, foi lá que eu também conheci a minha esposa. Não na faculdade, mas na igreja que eu congregava lá no Rio. Thalita, minha esposa. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu terminei em 2014. Foi 2014, terminei. E no ano de 2015 foi esse ano de transição, né? Entre estudar para concurso, trabalhar, eu tirei o AB e tudo. E aí, de fato, fui para o seminário. E aí eu voltei para cá, eu voltei para o seminário Extremo, que fica em Anápolis, no interior de Goiás. Vim para cá solteiro ainda, estava noivo da minha esposa. E aí fiz 2 anos de seminário, e aí depois a gente casou e ela veio também, completei o seminário lá, foram 4 anos de seminário. Seminário interno, o seminário da nossa denominação, ele é interno. Até contar vocês são de qual igreja? A minha igreja é Igreja Evangélica Ministério Simeão da Verdade. Sim. É um nome muito grande. É um nome grande. Deve ter, provavelmente você deve chamar para um nome mais curto. É MSV. Eu sou da presbiteriana. Da presbiteriana falta. Canegolândia. Canegolândia, sim. E aí, então a nossa denominação, as SEBAS tem um seminário que funciona em Anápolis e ele é um seminário interno, então os alunos moram lá. E aí durante a semana a gente estuda e fim de semana a gente viaja por aí para trabalhar nas igrejas de diferentes cidades. Então eu fui para várias cidades quando eu estava lá, tanto de Goiás, fui para o Pará, fui também em Mato Grosso, não, Mato Grosso eu quase fui para Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul. Fui para Mato Grosso também, fui para Cuiabá. E fui para Portugal, passei 2 meses em Portugal, também na Batista. Então foi meu período de estágio como seminarista. E agora estou já há 6 anos, voltei, né? Minha igreja enviou para o seminário e acabou me chamando de volta. O que não é uma coisa muito comum na minha igreja. Minha igreja tem o costume de mandar vários seminaristas, só que nunca eles voltam, vão para outros lugares. Eu acabei voltando. Então estou há 6 anos de volta aqui em Brasília, pastoreando lá, pastor auxiliar. E desse tempo, como eu falei, eu casei, tenho 3 filhos, a minha esposa está gravando o 4º, todos os meninos. É o Martim, inclusive hoje, né? É bastante. O Martim fala de Lutero dele. Eu queria Lutero mesmo, só que ela esposa não, Lutero não. A verdade hoje foi bom, é Martim. O quinto filho vai ser Lutero. É Martim, Pedro, Gustavo e a galera agora do Vinícius, mas vai parar no Vinícius. Vai parar no Vinícius. E aí, então ela estava na consulta, ela estava fazendo ultrassom, por isso que eu até queria ter chegado hoje, ela estava no ultrassom, demorou, ela chegou. Ele só fez o revezamento, ela entrou em casa e saiu, porque alguém tem que cuidar dos meninos. E aí, então, depois que eu já estava aqui em Brasília, trabalhando, eu sempre continuei estudando. E aí eu fui fazer, vocês conhecem o Bispo College, Pedro Dutti? Sim. Conhecem? Então depois pesquisar é bem interessante, eles fazem uns cursos online de teologia e outras coisas mais. É bem interessante, eu estudei lá, eu fui fazer filosofia, eles tinham um curso de filosofia. Sempre gostei de filosofia e aí resolvi fazer o curso. Mas era um curso assim, breve, né? Tipo assim, 1 ano só, então compilado assim, compacto, focado em história da filosofia, não a filosofia como um todo, né? Porque não dá tempo. E aí nisso, lá no meio do ano, eu pensei, conversando com a minha esposa, falei, amor, acho que eu preciso estudar mais filosofia. Aí, preciso me aprofundar. O que está sendo aqui está sendo ótimo, estou tendo uma visão ampla, mas eu preciso me aprofundar. E eu vou chegar no porquê, eu cheguei a essa conclusão de me aprofundar. E nisso, fiz o vestibular em 2022, fiz o vestibular e Enem, para poder entrar de volta para a filosofia. Eu falei, se Deus me conceder graça, eu vou entrar, porque eu não tenho tempo de estudar, né? Porque eu já estava com 2 filhos. Acho que a Thalita estava grávida do 3º, não lembro, perto das contas aí, foi na época da pandemia, né? Aí no finalzinho da pandemia, né? Já era 22? 22, já tinha baixado a pandemia, né? Tudo já estava voltando ao normal.
E aí, foi isso? Foi, 22, isso aí. E aí ela concordou, fiz vestibular, passei no vestibular. Mas aconteceu uma coisa trágica, né? Você vai ficando velho, né? Eu perdi a inscrição. Mas pelo menos eu passei no Enem também, eu entrei no segundo semestre. Isso acontece comigo também. Eu às vezes esqueço muitas datas, eu já perdi o vestibular por conta disso. Eu perdi, assim, eu vi que eu passei, feliz da vida, tinha que negócio de mandar os documentos, eu estava em viagem, eu estava de férias, aí isso acabou me distraindo, quando eu vi, passei, tentei de todo jeito, eu vim aqui, implorei, não deixaram eu entrar, e eu ficava vendo segunda chamada, terceira chamada, quarta chamada, falei, você não me deixa eu entrar, mas eu consegui depois entrar pelo Enem. Mas assim que eu entrei no Enem, como foi um ano, muita coisa acontecendo, eu entrei e já tranquei o primeiro semestre, porque eu tinha viagem marcada e ia perder metade do semestre por causa de viagens. E aí eu acabei efetivamente começando o curso em 2024. Então estou há 2 anos estudando filosofia aqui na UNB e sigo em frente aí, o objetivo é formar talvez uns 7 anos, né? Vou fazendo bem devagar, porque não dá tempo de eu pegar todas as matérias propostas pelo curso por causa da vida. Esposa, os filhos e ministério e tudo mais. Desde o começo eu falei para minha esposa e também lá na igreja, não vou prejudicar minhas atividades por causa do curso, né? Então eu vou pegando bem devagarzinho. Todo mundo me deixa estudar tranquilamente, mas não dá para eu pegar muitas matérias, então eu pegando umas 2 por período. E então foi minha trajetória até chegar na filosofia, onde eu estou no momento. E paralelamente também estou terminando meu mestrado em teologia, também estou cursando mestrado, estou acabando, falta 2 módulos apenas, e depois a dissertação. Então é mais ou menos a minha trajetória até chegar aqui na filosofia, na UNB. Então eu cheguei na filosofia, como eu estava falando, né? Por que eu cheguei à conclusão de que seria bom estudar filosofia? Sempre gostei de filosofia, né? Na época do ensino médio, essas coisas. Na verdade, eu fiquei em dúvida entre engenharia e direito na época, que eu ia vendo as 2 matérias, então eu estava dividindo qual frente que eu ia seguir, né? Acabou que meu irmão seguiu para engenharia e eu segui para o direito. Quem olhasse nós dois provavelmente pensaria o contrário, porque eu muito mais introspectivo, mais fechado assim, meu irmão muito mais expansivo, ele foi para engenharia, eu fui para o direito. Mas eu gostava de filosofia, gostava de história, essas coisas, mas acabei indo para o direito, não me arrependo, gostei muito do curso de direito, embora Deus tenha me chamado para fazer outras coisas, mas até me ajuda em muitos aspectos, tanto da teologia quanto hoje, um mundo muito confuso, né? O pessoal joga muita coisa e não tem nada a ver. Inclusive o ministro Barroso foi meu professor de direito constitucional, então todas as ideias que ele defendia no Supremo ele já defendia na sala de aula, né? Na época eu era muito novo, então já era interessante, né? Hoje em dia não dá para concordar com a forma dele interpretar a Constituição. Embora desde o meu professor tenha muito respeito por ele, se ele me encontrar provavelmente também vai conversar comigo normalmente. Mas fui para o direito e depois quando eu voltei, eu falava com a minha esposa que eu queria continuar estudando, né? Aí eu pensei em fazer ou história ou filosofia e acabou que dentro das nossas conversas ela falou, acho que é melhor filosofia. E por que eu dei caindo na filosofia novamente? Porque à medida que eu ia estudando naquele curso que eu falei para vocês, eu fui observando com mais clareza como as ideias que as pessoas defendem hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, elas têm uma fundamentação filosófica. Vem de ideias que muitas vêm lá de trás, inclusive dentro da igreja a gente vê essas influências. E eu fui vendo, eu preciso entender melhor de onde vêm essas ideias para que eu possa conversar melhor com as pessoas, para que eu possa evangelizar melhor, para que eu possa pastorear melhor, para que eu possa conduzir melhor. Então, por exemplo, tem uma coisa que é muito forte nas igrejas, que é uma influência de Platão. O platonismo é muito forte no nosso mundo ocidental, por causa de uma visão que Platão tinha da divisão muito rígida entre corpo e alma. Platão tinha essa visão muito rígida da separação entre corpo e alma. E para ele Platão tinha, vocês devem lembrar também um pouco do ensino médio, né? Talvez até na faculdade disso, né? Que Platão tinha a ideia do mundo suprassensível, que ficou conhecido como o mundo das ideias, né? Então, o mundo suprassensível para Platão, a ideia de Platão era a seguinte: o mundo suprassensível, isso eu já até passei por aqui na faculdade, essa matéria. Platão defendia a ideia de mundo suprassensível em que, vocês devem lembrar, o mundo aqui, nosso mundo sensível, ele seria apenas uma cópia desse mundo suprassensível. Aquilo que é perfeito, aquilo que é pleno, estaria no mundo suprassensível.
E tudo aqui seria um reflexo disso. E esse reflexo, ele é imperfeito, porque Platão considerava a matéria como algo imperfeito. E por causa disso, nosso objetivo era retomar o mundo suprassensível, acessá-lo pela mente, o mundo suprassensível. Ele tinha várias formas disso. E Platão defendia uma ideia também, até nos diálogos dele a gente vê, de que as almas são eternas. A ideia de imortalidade da alma, sobretudo, vem de Platão. Então a ideia é que todas as almas conhecem tudo que existe. Mas como por algum motivo, aí se eu não lembro dessa parte, nós caímos nesse mundo, o choque é tão forte que a gente esquece tudo que a gente sabia. Então todo o aprendizado que nós temos nesse mundo é um aprendizado de relembrar. A gente tem que relembrar aquilo que a gente já sabe. Então a tarefa do filósofo é ajudar as pessoas a relembrarem aquilo que elas já sabem, porque nós todos já viemos desse mundo suprassensível. E por que isso tem uma influência muito grande até no cristianismo? Muitos autores do cristianismo foram influenciados pela visão de Platão, sobretudo o mesoplatonismo. O platonismo avançou, né? Platonismo, mesoplatonismo e neoplatonismo. Sobretudo o mesoplatonismo teve uma influência muito grande nos autores cristãos do primeiro e segundo século, como Orígenes, Panteno, Clemente de Alexandria, posteriormente depois Agostinho também. E muito que foi influenciado foi essa ideia de que a matéria é má e o espírito é bom. E isso é muito difundido, de forma geral, no mundo e nas igrejas, mas não é uma visão bíblica. A visão bíblica é uma visão integral, de que corpo e alma, na verdade, é até difícil de separar. Se você for pegar a linguagem bíblica, né, fazendo exegese, sobretudo no Antigo Testamento, você não vê uma separação entre corpo e alma, é uma coisa só. Isso vai para o Novo Testamento. O Novo Testamento tem um pequeno desenvolvimento, que Paulo usa muitas palavras que eram usadas normalmente, que era pneuma, psique, soma, são as palavras gregas que Paulo vai usando, e elas têm uma reverberação do mundo grego. Paulo era versado em grego, né, no mundo grego, mas Paulo não usava, apesar de ele usar as palavras gregas, ele não pensava nas categorias gregas, as categorias que ele pensava eram as categorias hebraicas. Então a gente vê essa influência. E o nosso mundo, de forma geral, tem essa questão ainda de um espírito separado do corpo, e isso influenciou na igreja. Então muitas igrejas ainda hoje têm essa questão dessa divisão muito rígida de que você tem que zelar pelas coisas do espírito e não tanto pelas coisas desse mundo. Então você não precisa estudar tanto. Dando um exemplo assim, eu tive um professor meu que estudou filosofia aqui também, professor do seminário, pastor, que está lá em Palmas hoje em dia. Ele fala que na época dele, ele é de Pernambuco, ele se converteu lá em Chechel, como ele dizia, né? Interior de Pernambuco, e ele era da Assembleia de Deus lá. E isso 40 anos atrás, quase, ele era muito novo, era muito comum que falasse que ele não precisava estudar, não precisava de faculdade, que o que interessava era o espírito. Ele tinha que cuidar das coisas do espírito, participar das atividades da igreja, e o estudo não tinha muito proveito. E isso não mudou em muitas igrejas hoje em dia. Muitas igrejas ainda não têm um estímulo para o estudo, ainda nessa visão, que importa são as coisas do espírito. E aí, mas tem tido mudanças ao longo do tempo, mas isso é uma visão, só para dar um exemplo de como Platão, por exemplo, influenciou e até hoje influencia essa visão platônica do mundo. Platão é tão forte na filosofia que tem um autor, acho que é o Jaspers, ou Jäger, não lembro, um alemão, Jaspers ou Jäger, é um dos dois que falou que, claro, ele queria ser só hiperbólico, mas a ideia dele, ele falou, toda a filosofia ocidental é Platão, são notas de rodapé em Platão. Basicamente, o que quer dizer? Tudo que veio depois está discutido com Platão até hoje. Então ninguém conseguiu se livrar de Platão e todo mundo é dependente de Platão. Eu queria só ressaltar o ponto dele, não é tão assim, mas de fato a influência de Platão é muito grande até hoje no mundo como um todo. Então isso me fez ver esse tipo de coisa, que eu precisava compreender mais da filosofia, dos pensamentos, para que eu pudesse, não só na igreja, mas no mundo como um todo, né? Como eu falei, falar com as pessoas, né? Por que tem tantas ideias tão fortes, né? Hoje em dia que estão tão difundidas que as pessoas simplesmente assumem como algo natural. Porque alguém foi ventilando essa ideia, foi ventilando, até que chegou um ponto em que é isso, as pessoas simplesmente, o mundo é dessa forma. Um que é muito forte, vocês com certeza já tiveram contato, é o materialismo histórico, né? O materialismo histórico desenvolvido por Marx é tido para alguns como algo certo, não pode ser questionado. Essa é a forma de interpretar o mundo. Quando na verdade existe dentro da filosofia muitos que questionam.
o materialismo histórico sem nem mesmo serem cristãos ou qualquer coisa do tipo. É até interessante, até hoje, dos professores que eu tive da filosofia, eu não tive nenhum professor marxista. Por quê? Porque todos eles entendem o pensamento de Marx. Então eles não são marxistas, não quer dizer que eles não sejam progressistas ou coisas do tipo assim, tenham visões variadas. Só que, efetivamente, marxista eu não tive nenhum. Porque eles conseguem fazer essas diferenciações. Tá? E as ideias vão variando lá dentro, né? Isso é muito interessante. Mas esse foi o ponto que me levou a querer compreender. Então, por que as pessoas pensam nessas categorias? Por que as pessoas se refletem dessa forma? Por que o cristianismo é atacado nesses pontos? Quais são os pontos de contato que eu posso ter com as pessoas para que eu possa conversar? De onde vêm essas ideias? Algumas que são, e muitas vezes tratam como é que eu vou dizer? Até o movimento mais progressista como se fosse uma coisa muito uniforme, mas não é. Lá dentro tem vários pensamentos fundamentado em diferentes autores, que uma hora vai dar choque, porque são diferentes. Em algum momento vai dar esse choque. E eu quero entender quais são esses pontos, justamente para eu poder conversar. Então, esse foi o que me conduziu até a filosofia e tem sido uma experiência muito interessante, poder entender melhor os autores, poder entender os pensamentos que foram sendo propagados e que estão espalhados no nosso mundo, estão espalhados entre jovens, universitários, de forma geral. E como que eu posso conversar, como que eu posso refletir sobre esses pensamentos e como que eu posso aprender também para refinar o meu pensamento cristão, teológico. Muita coisa que eu tenho estudado na filosofia tem me ajudado a compreender coisas variadas. Por exemplo, uma coisa que é muito forte, tem uma ideia do século, sobretudo os modernos, já um pouco depois de Descartes e Spinoza. Descartes e Spinoza são os primeiros modernos ali do século XVII. Já no século XVIII até XIX, a gente já vê os modernos mais tardios, né? Já Kant, Hegel e outros mais. Hegel, Feuerbach e alguns nomes aí que talvez você já tenha ouvido falar. E no meio desse grupo também tinha Charles Darwin. Então, estudando a história da filosofia nesse período, é interessante ver que era muito comum os livros chamarem a essência de tal coisa, o método de tal coisa, a evolução de tal coisa, porque estava num período em que eles acreditavam, os filósofos e pesquisadores, e isso era o espírito do tempo, né, de que eles chegariam no conhecimento máximo de qualquer coisa. Então, por exemplo, Feuerbach, que fez uma crítica ao cristianismo, ele escreveu esse livro, A Essência do Cristianismo. Hegel escreveu Filosofia da História, e na Filosofia da História ele enxerga um progresso que vai avançando até chegar no seu ponto máximo, que a humanidade estava caminhando para o seu ponto máximo. Então, todos eles tinham uma ideia de essência, de progresso e de evolução. E aí nisso a gente entende de onde Darwin tirou essa ideia. É porque todo mundo estava pensando assim. Darwin não era o único, ele só aplicou isso à biologia. Enquanto uns aplicavam a história, outros aplicavam a filosofia, outros aplicavam a política, ele aplicou a biologia. Então isso é interessante pensar. Ele não foi um cara diferenciado. Na época dele ele era só mais um, pensando desse jeito. Por exemplo, Hegel é um autor muito interessante porque ele foi um divisor de águas, né? Acho que às vezes até mais do que Kant é muito famoso, só que Hegel, praticamente tudo que vem depois de Hegel tem essa análise. Esses são autores pós-hegelianos. Tem até esse nome, autores pré-hegelianos, autores pós-hegelianos, e os autores pós-hegelianos eles se dividem em pós-hegelianos de direita, pós-hegelianos de esquerda, que não tem conotação política nesse caso, mas que são a forma como eles dividiam. Marx, por exemplo, é um pós-hegeliano de esquerda, coincidentemente, enquanto que Kierkegaard é um pós-hegeliano de direita. E por quê? Porque era a abordagem que todos tinham a partir da influência de Hegel, que é o método dialético que Hegel inventou. Então, eu vou observando todas essas questões, eu vou vendo como isso influenciou a forma do mundo pensar. Então, Hegel acreditava no progresso da história, que a história estava chegando no seu ápice. Darwin, influenciado por ideias da época, acreditava que a evolução das espécies estava chegando no seu ápice também. Isso influenciou, alguns consideram até a teologia. Não sei quantos de vocês são interessados em escatologia, mas teve uma visão que foi muito predominante nessa época, que era o pós-milenismo, que era uma ideia também de um progresso. Mas se a gente olha, todo mundo estava pensando dessa forma. E aí a gente vê como isso vai influenciando um ao outro. Então, entender essa história da filosofia e os pensamentos filosóficos, da forma como tudo se conecta em cadeia, foi o que me levou para a filosofia e o que eu tenho buscado estudar e conhecer.
e tem sido muito interessante, até com colegas meus da filosofia. Eu já tive um outro colega que era crente. Eu tenho vários que são católicos, bem católicos, e vários que não acreditam em nada. Tive um bom colega que era ateu, que ele era muito bom conversar com ele, porque ele estudava muito, conhecia muita coisa. Ele era marxista puro, assim, e ele falava já era um cara mais velho também, muito estudado, e ele falando de coisas, por exemplo, sobre a fé. Ele fala, a fé é filosoficamente aceitável. Não é ilógico a fé. E ele defendia isso. Ele falou, eu não creio em nada, mas você dizer que a fé é uma coisa irracional não faz sentido filosoficamente falando. Então é muito interessante. Então eu já tive vários colegas que tive a oportunidade de conversar com alguns deles, professores também, e é interessante esse ponto. E aí, uma das coisas que... Vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar, comentar? Tá? Não? Não? Tá bom. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. E aí chega um ponto de quais são os desafios, né, do cristão na filosofia. E isso que é muito interessante, que é uma coisa que também foi passada ao longo do tempo, só que boa parte dos filósofos eram cristãos. Os mais históricos, Hegel, que eu falei agora, Hegel, Kant, eles eram cristãos. Hegel, inclusive, ele considera como um dos grandes passos, nessa visão dele do progresso e da evolução da humanidade, dois grandes eventos na história do mundo, a Revolução Francesa e a Reforma Protestante. E ele coloca esses dois eventos foram paradigmáticos para que a sociedade pudesse progredir. Então, eles tinham essa visão até muito positiva dos eventos cristãos. Mas sempre tiveram aqueles que foram discordando e vem as variações, né? E aí já os pós-hegelianos que já entram nessa fase em que muitos contestam a religião. Então Feuerbach criticou a religião, Nietzsche também é um pós-hegeliano, vem criticando a religião com força. Kierkegaard não, Kierkegaard criticava a religião institucionalizada, mas ele era um cristão também. Então a gente vê isso que não existe, eu poderia dizer, algo intrínseco na filosofia que seja oposto à fé. A gente pode conversar com tranquilidade. Os grandes desafios que talvez existam hoje é a predominância de uma filosofia materialista. A predominância de professores, de alunos, de forma geral, uma filosofia materialista que se torna, acaba se tornando totalmente avessa a manifestações religiosas e até como que a fé pode caminhar junto com a filosofia. Mas, como eu falei, nós somos todos, tem uma predominância da filosofia materialista, mas como eu falei, é um aspecto da filosofia. A filosofia, tanto que tem até aqui na UNB, tem a matéria filosofia da religião. Existem muitos que pesquisam a relação da filosofia com a religião. O problema só é que a religião se torna apenas um objeto de estudo, e não de se professar fé. Ainda existe isso muito forte, talvez vocês vejam isso no curso de vocês, essa ideia de separação, né? Que a fé tem que ser uma coisa privada. A fé não pode estar envolvida na sua vida. Isso e isso, tentando ser o mais leve possível, isso é uma mentira. Não tem como. Não tem como. Todos professam alguma coisa, todos creem em alguma coisa. E isso vai se manifestar naturalmente naquilo que você faz. Se você crê em algum aspecto sobre o ser humano, é isso que você vai trazer para a sua forma de pensar e de fazer filosofia. Eu estou fazendo uma matéria agora, filosofia contemporânea, que é uma matéria que está bem confusa, que a professora é bem confusa, mas já tinha me avisado que ela era assim, e aí a turma começou, acho que com 15 pessoas, agora nós somos acho que 8, o pessoal foi desistindo da matéria, porque está difícil de acompanhar. Mas ela, por exemplo, o foco dela na filosofia contemporânea, ela poderia ter abordado vários autores, como... eu vou falar nomes aqui, porque... eu sei que vocês talvez não conheçam a maioria, mas alguns são conhecidos, mas Russell, Kierkegaard, Benjamin, são autores famosos contemporâneos do século XX, Hannah Arendt é bem famosa, que poderiam ter sido trabalhados por ela, mas não estão sendo trabalhados. Por quê? Porque ela assumiu uma perspectiva, e isso é uma coisa que me deixa até cansado na matéria, mas ela trabalha uma ideia que alguns autores discutem, que é a ideia do antropoceno. O que é a ideia do... Você já ouviu falar do antropoceno? Então, antropoceno. Mas isso que é curioso. Muitos autores trabalham essa ideia, mas o antropoceno, quem poderia classificar o antropoceno são os geólogos, porque os cenos são classificados pelos geólogos. E os geólogos já rejeitaram a ideia de antropoceno. Eles falam, isso daí não existe, mas
Ah, tudo bem, não existe, mas acho que é continuar falando sobre isso. E ela é uma dessas. Por quê? Porque ela fala sobre mudança climática. Então, basicamente, toda a abordagem dela, das aulas dela, é sobre a interação do ser humano com o meio ambiente e que nós somos uma coisa só. E ela fica falando sobre coisas de eras geológicas. E eu falei, cadê a filosofia desse negócio? Mas está lá misturado. Mas enfim, então está sendo uma matéria um pouco difícil. Mas, em todo caso, a professora, por quê? Porque isso é uma coisa que ela acredita. E ela fala, existem, e ela mesmo reconhece, tem muitos cientistas que discordam da perspectiva da mudança climática, da forma como ela mesma defende. Mas ela acredita nisso. Então ela vai, e ela fala, tem dados suficientes para acreditar nisso, tem dados suficientes para se acreditar de outra forma também. Isso é interessante. Entre os climatologistas existem várias perspectivas, mas sempre tem aqueles que conseguem se destacar mais em qualquer área, né? Então eles se destacam mais e ela segue essa linha e ela vai discutindo essas coisas. E aí, assim, ela está em novembro, ainda não diz onde ela quer chegar, mas olha, faz parte. Mas isso foi só para mostrar, isso é uma convicção dela. E a convicção dela molda a forma como ela vai ensinar, molda a forma como ela vai pensar, molda a forma como ela vai fazer as coisas. E isso é natural, qualquer professor vai ser dessa forma, qualquer aluno vai ser dessa forma. E o desafio é sempre conseguir a gente pensar a nossa fé de forma que ela possa também ser vista dentro da filosofia. E eu não estou sozinho, tem muitos autores que pensam dessa forma, né? Pensam a filosofia a partir da fé cristã. E não o contrário, pensar a fé cristã a partir da filosofia. E aí também tem vários, né? Tem muita gente que estuda o cristianismo a partir de elementos da filosofia que vão ser variados, que tem os mais transcendentais, tem os mais lógicos, tem os mais materialistas. Dentro da filosofia tem muita coisa. Talvez vocês, aqui no Guerra da Filosofia, né, tenham tido já até uma visão da filosofia. E é isso que eu também queria perguntar para vocês. O que vocês já tinham visto e como vocês pensavam a relação da filosofia com a fé até então? O que vocês já tinham visto? Qual que provavelmente vocês achavam? Alguns talvez achavam que não tinha como conversar. Alguns achavam que é um ambiente muito hostil e uma coisa muito positiva. Os professores são extremamente respeitosos. A maioria dos meus professores sabe até que eu sou pastor e até tiravam dúvidas comigo sobre algumas questões, mas super respeitosos. Os colegas são menos, né? Normalmente o pessoal é mais jovem, mais aguerrido, né? Quer combater, quer destruir, é fascista, essas coisas todas, né? Eu tive só uma professora que ela era tão sobretudo anticristã, anti-evangélica, anti-pastor. Essa nunca soube que era pastor, ficar quietinho, né? Mas o meu colega, esse meu colega até o que eu comentei, um dia ele virou para mim: como é que você aguenta vir falar dessa mulher? Eu não sou evangélico e eu acho ela extremamente desrespeitosa. E aí, vou fazer o quê? Vou faltar aula, tem que vir para aula, né? Mas enfim, quero saber de vocês, o que vocês pensavam, o que vocês também querem perguntar, que eu estou aqui falando já volta em volta, então podem perguntar também, né? Sim, a visão que eu tenho de filosofia é muito próxima, por causa que na minha base da teologia já é filosofia, né? E principalmente que eu tive muito contato com colegas católicos, então muitos deles já queriam fazer filosofia e tal. Então para mim era uma visão muito mais próxima. Para mim o maior problema seria os pensamentos pós-modernistas, que é aí que teria algumas coisas criticando. Eu acho que eu sou das exatas, mas mais do que eu enxergo nas áreas humanas, é meio que isso que você falou, que o mais difícil às vezes nem é para os professores, mas sim os alunos, sabe? Que muitas vezes vem e cabem das formas desrespeitosas, né? Pelo menos a maioria dos professores que eu vejo, meus colegas, né? São bem desrespeitosos com exceção de alunos, sabe? Então, para mim, era mais essa questão, assim. É mais próximo, assim. Sim. Até comentar tem interessante, realmente, historicamente tem essa relação muito próxima da filosofia com a teologia. Tanto que algumas vezes se mistura e muitas vezes a gente tem até que tomar cuidado, né? Porque uma teologia cristã tem que ser fundamentada a partir das escrituras, a forma como eu defendo. E se você acaba misturando muita filosofia, você pode acabar se perdendo, que já aconteceu em muitos teólogos famosos aí que realmente misturaram tanta coisa que no final você já nem sabe mais. Tanto que dá para fazer, tem uma área da teologia, como eu também já fiz, que é teologia filosófica, em que você pensa a teologia a partir da filosofia, você não precisa da Bíblia para isso.
Você pode só elaborar uma teologia a partir de conceitos filosóficos. E é uma matéria interessante de se estudar, mas claro, tem suas limitações e seus problemas, né? Mas dentro da área da teologia é uma área bem viável, tanto que um ateu pode fazê-la sem nenhum problema. Teologia filosófica, sem problemas quanto a isso. Mas tem essa proximidade realmente, caminha muito próximo há muito tempo. Alguns até falam que alguns conceitos, a forma como eles conseguem estruturá-los, por exemplo, a doutrina da Trindade, ela é ancorada nas Escrituras, mas a forma como ela é articulada depende de uma percepção filosófica, da ideia de 3 em 1, 1 em 3, todos são plenamente Deus. Na história dos concílios, né, foram articulações filosóficas para explicar um conceito bíblico. Então acaba que a filosofia está muito envolvida também na teologia. Mas, por mais que muitos queiram negar, e uma coisa até interessante, você comentou, desculpa o seu nome? Ana, você falou mais do pós-modernismo. Eu considero que mais grave são os modernos, e não os pós-modernos. Porque os modernos foi de onde veio o materialismo e tantas coisas que eram tão muito fortes. Os pós-modernos, na verdade, eles são antimodernos. Eles atacam o modernismo, e o modernismo foi o que eu falei, ele veio muito essa ideia de progresso, de estrutura muito firme. O pós-modernismo veio a ideia de desconstrução, que vocês ouvem bastante, né? O problema é que eles desconstroem e não constroem nada no lugar. Mas a partir do momento que você desconstrói, você abre possibilidades. Então o pós-moderno, ele pode ser mais receptivo à religião do que o moderno. Porque como ele desconstruiu tudo, ele não colocou nada no lugar, então ficou aquela coisa assim, então qualquer coisa está valendo. É uma coisa, andar no pós-modernismo é bem complicado, porque é bem... Tem outras áreas que eu ainda não cheguei, filosofia da linguagem, que é uma coisa mais pós-moderna, e que é muito interessante, que foca muito na linguagem, que é muito usada hoje em dia também, a linguagem como forma de estruturação, e para alguns até dominação, para outros libertação, tem de tudo, né? E vão criando conceitos. E é interessante também, até a filosofia, até trazer para vocês muitas vezes vão ouvir conceitos que tratam como estabelecidos, mas que na academia filosófica não são estabelecidos. Na verdade, sofrem críticas até que, como eu falei, não precisa ser de gente dentro do cristianismo ou qualquer coisa desse tipo. Por exemplo, um que é muito propagado aí, vocês já devem, é impossível não ter ouvido, né? Racismo estrutural. É uma teoria que é muito atacada dentro daqueles que pensam sobre o assunto. Porque falha na teoria do racismo estrutural. Qual a estrutura que ele está falando? Tem várias noções de estrutura. Tem a de Durkheim, tem as pós-estruturalistas, tem várias. Que tipo de estrutura é essa que ele diz que é racista? São estruturas políticas, estruturas sociais, estruturas familiares, que nem tem várias lacunas, mas que já foi jogado como uma coisa que é certa e indiscutível, quando na verdade não é. Academicamente, ela é muito debatida. Então, tem várias coisas que vão jogando, mas como eu falei, é aquele que consegue ganhar a visibilidade, ele consegue jogar a ideia dele e joga, e aí ninguém mais pode discutir. A gente discute racismo de outras formas, só que o conceito do racismo estrutural, da forma como foi proposta pelo ex-ministro lá, ele é muito criticado. E como eu falei, tem vários autores que não tem nada a ver com o cristianismo, até como se o cristianismo tivesse algum problema com isso, né? Mas que não tem nada a ver com, digamos assim, uma perspectiva talvez conservadora, que criticam. Autores dentro do próprio campo dele criticam as ideias dele e falam, cara, tá faltando coerência aqui. Isso é natural. Então, na filosofia é muito interessante, como eu falei, eu não tive até hoje, mas eu sou marxista. Embora muitos caminham mais uma linha mais progressista, caminham de outras formas, fundamentadas em outros autores e outras ideias. Então, isso é bem interessante de pensar. Veja, mais vocês aí podem perguntar e participar aí. Eu tenho uma dúvida, mas não tem exatamente a ver com isso. Você falou que um problema assim atual dentro da filosofia seria que os professores, os alunos, o campo da filosofia está meio que abraçando o pensamento mais materialista, né? Sim. E aí, o que acontece? Tem um outro grupo cristão aqui na faculdade, que é o UNVC, e toda quinta-feira a gente sai para evangelizar. Qual conselho você daria assim para a gente na hora de encontrar um aluno da filosofia que tem esse pensamento? Como é que eu começo um diálogo com essa pessoa? O que eu faço quando eu encontro alguém que está muito apegado nesse pensamento materialista, que para ele o mundo é só material? Sim. Olha, você vai ter que trazer, como é da filosofia, né? Você pode sempre trazer para a conversa, né? Eu falando,
Aí você pode falar, se ele apresentar uma perspectiva mais materialista, você pode falar, mas você acredita que essa é a única forma de enxergar o mundo? Aí ele vai ter que dizer se sim ou não. Aí você pode continuar. Mas dentro da filosofia mesmo, não existem outras formas de enxergar as coisas? Se ele for honesto, ele vai ter que dizer que sim. Então existe uma possibilidade de que a gente possa pensar de outra forma, de uma forma de um mundo transcendente. E dentro da filosofia tem vários autores que defendem a ideia. Eu falei do Platão, né? Platão, lá no começo de tudo, já defende uma ideia de transcendência. Sim. Então existe uma possibilidade disso. E a partir dessa possibilidade, então vamos começar dentro dessa possibilidade. E aí dentro disso aí já vai entrar num outro campo, que é o campo da lógica modal, que é um campo em que você investiga as diferentes possibilidades até de diferentes mundos. E se existe uma possibilidade, ela não pode... Se simplesmente existe, ela existe. Ainda que seja uma coisa que você não consegue alcançar, ela existe. E isso acontece. Eu tinha um professor também não era religioso, professor de filosofia medieval. Vocês já ouviram falar do argumento de Anselmo? Depois vocês pesquisem, não vou parar para explicar agora, que vai tomar um tempo, mas o argumento de Anselmo sobre a existência de Deus. É um argumento lógico. Ele foi chamado de argumento ontológico, se for pesquisar, argumento ontológico, só que meu professor, na verdade, é um argumento lógico, não é ontológico. Porque muda o conceito, né? Do ser para a lógica. E meu professor falou, o argumento de Anselmo, ele é irrefutável dentro da lógica. Tipo, você pode não dizer que é Deus, pode trabalhar em outra categoria, mas você pode trabalhar dentro do argumento de Anselmo, que foi um monge, né? Tem 1000 anos, e esse argumento já foi revisitado até hoje. Até hoje tem gente discutindo o argumento de Anselmo sobre novas categorias dentro da lógica modal, por exemplo. E o meu professor falou, o argumento de Anselmo ele é irrefutável. Ele, não tem como você escapar dele. Você pode não dizer. É que ele usa esse argumento para falar sobre a existência de Deus. Mas ele fala, não necessariamente você pode colocar Deus ali. Sim. Mas é um argumento que é dentro da cabeça, por isso que é um argumento a priori. Você não avalia o mundo, você avalia dentro da sua própria mente a existência de Deus. Então, a partir disso tudo, eu falei, talvez seria bom você ler um pouquinho algumas coisas assim, só para ter uma ideia, né? Quais outras, joga lá no chat GPT, né? Quais outras perspectivas da filosofia podem ser consideradas? Filosofia transcendente. Aí você vai ver várias coisas de que, para você puxar já esse fio, né? Então, existe uma possibilidade. A partir dessa possibilidade, então, eu creio no Deus, desde que não existe, não creio no Deus, mas existe a possibilidade. Então deixa eu mostrar o que eu penso sobre o assunto. E é claro, no evangelismo isso é só para você fazer o gancho, né? Mas sim, eu particularmente acredito. Evangelismo, eu não acredito muito na apologética para evangelismo. Acredito mais em evangelismo e evangelismo. Você tem que falar de Cristo, falar que a pessoa é pecador, e aí você começa a puxar, né? De que realmente a apologética vem depois. A apologética é para você afirmar suas bases e tudo mais. Só que se está simplesmente no debate, eu acho que não vai muita coisa. Mas precisa realmente chegar no coração da pessoa. Legal. Mas essa é uma forma de você já puxar. Que, como eu falei, se o cara for honesto naquilo que ele está estudando, que às vezes o cara nem sabe, né? Porque é novo, né? No negócio, né? O pessoal até brincava. A pior coisa que existe não é o advogado, é o estudante de direito. Porque ele acha que sabe tudo. E no final, na verdade, ele ainda não sabe muita coisa. Mas na filosofia também é a mesma coisa. O aluno é muito pior, por isso que o professor. Porque os professores eles sabem que existem essas poderes. Por que eles são respeitosos? Eles sabem que existe a possibilidade, que nem o meu colega que já era mais maduro, ateu, falando, existe a possibilidade de você defender a fé filosoficamente e não é irracional. Tem como você defender isso. Então os professores são respeitados e pensam, você pensa dessa forma, eu posso até discordar de você, mas você não é um maluco por pensar isso. Legal. Hoje em dia a gente enfrenta problemas políticos, né? Que a gente hoje em dia é fascista, extremista, essas coisas. Só fala que é evangélico já joga, então você é X. Você é X, Y, Z, H. Exatamente, né? Você é defensor de tudo isso aqui. Não, não necessariamente, tem evangélicos que defendem, mas não necessariamente, né? Sim. Então você já enfrenta uma resistência grande, né? Só de falar que é evangélico. Mas faz parte, né? Não é novidade, os evangélicos sempre foram rejeitados por diferentes motivos desde o passado. É até interessante, vocês já ouviram falar, né, que na época do Império Romano os cristãos eram acusados de serem ateus. Já tinham ouvido isso? Não. Por quê? Porque tinha o panteão dos deuses. E os cristãos negavam isso. Então, vocês são ateus, vocês não acreditam nos deuses? Não, eles acreditam no Deus só, mas daí é ateísmo. Então, uma das críticas pela qual eles eram perseguidos é que eles eram ateus. Morte aos ateus. E eram os cristãos. Engraçado, né? Então a gente já recebeu todo tipo de acusação no passado, presente e futuro, vai continuar recebendo.
Então tem várias coisas, né? Desse tipo. Mais alguma coisa? Pode perguntar. A filosofia ela dá muita ferramenta pra gente enxergar o mundo, né? Sim. Assim, e aí a gente vê também. Por isso que gera muito conceito na filosofia que a gente usa na história, usa na. Eu tenho um colega que é da história, tá fazendo uma matéria comigo de filosofia. Ele não tá gostando muito que essa matéria da professora do clima. Ele pegou justamente essa aí. Ele é bem revoltado, ele já até xingou. Uma hora lá. Eu perdi, desculpa. Aí eu fico pensando como que a filosofia ela dá essas ferramentas éticas para o cristão hoje. Quando a gente vai analisar a Bíblia, né, já a gente pega para o Novo Testamento, então aquilo, o que permanece no Antigo Testamento para a gente, o que não. E aí eu vejo que isso, quando a gente vai olhar para trás, é muito filosófico também, né? A gente pegar o princípio, olha qual que é a moral disso aqui para mim, eu vou na, sei lá, todas essas dos costumes, né? Assim. E aí como que a filosofia, você vê que ela ajuda mais nessa parte de vivência da igreja, tipo, uma escolha ética de modo de vida, talvez. Sim. Cara, a filosofia, eu já tive até essa matéria, tem até diferentes perspectivas éticas que ajudam a gente até a interpretar as escrituras, né? De qual é a nossa perspectiva? A nossa perspectiva, ela é diferente. Então, as principais correntes éticas, por exemplo, da filosofia, tem a chamada ética deontológica, que foi sobretudo exposta por Kant. Tem a ética utilitarista, de John Stuart Mill, e tem a ética dos gregos, que me fugiu o nome agora, que é assim, acho que é a ética dos princípios. Ética das virtudes, isso é ética das virtudes. Mas é que esse nome só foi cunhado no século XX, né? Então ela tem há 3 mil anos a ética grega. O ensino ético tinha um triângulo. Sim, é isso aí, é dos gregos, que eles trabalham essa ideia. Mas o que eu falei é a ética das virtudes. E o que é interessante em cada uma delas? Cada uma delas a gente pode talvez ver aspectos que fazem contato com o cristianismo. Então, a ética deontológica do Kant é a ética do dever ser, é a ética daquilo que deve ser feito, independentemente do interior da pessoa. O certo é o certo a fazer, ainda que ninguém esteja fazendo, ainda que você não concorde, existe um imperativo que te demanda fazer aquilo que é o certo, a ética do dever ser. A ética utilitarista é a ética que busca o maior bem em detrimento do menor mal. É isso aí. O maior bem independente que você vai pesar. Aquilo que é o maior bem, ainda que exista mal envolvido. Por isso que é utilitária. Os fins justificam os meios. Digamos assim, para eu alcançar a paz, talvez eu precise matar muitas pessoas. Então não tem problema, porque o bem maior vai ser alcançado. É a ética do bem comum, é a ética do bem maior. Que acaba muitas vezes pisando, isso eu estou simplificando bastante, mas assim, para ter uma noção, pisando em outras questões. E a ética das virtudes, a ética dos gregos, é uma ética muito interessante. Por quê? Porque ela não tem a ver com o próximo, ela tem a ver com você. Até o meu professor falava, né, de ética, de filosofia, que ele deu aula de ética e de filosofia medieval. Então ele falava, alguém falava, por que tal coisa deve ser feita? Porque é para o bem das pessoas. Aí ele falou, isso é muito cristão, isso não tem a ver com os gregos. Então por quê? Porque a ética das virtudes tem a ver com você cultivar as virtudes, com você ser alguém bom. Se a outra pessoa vai ser beneficiada, não interessa. Naturalmente vai beneficiar, mas a ética das virtudes tem a ver com você. Por isso que a ética das virtudes é cultivar as virtudes. Que as virtudes cardeais dos gregos, a sabedoria, a moderação, coragem e... tem uma outra, esqueci. São 4, né? São as 4 virtudes cardeais. Então, é cultivar. E isso você cultiva a partir do... Aristóteles fala do meio termo, que é da moderação, que é ali. Então, o triângulozinho do Aristóteles até colocava, né? O meio termo é o ideal. Então, por exemplo, a virtude é a coragem. Mas qual que é o vício? Ela tem 2 vícios. Um vício extremo e um vício da falta. As palavras estão me fugindo, é mais ou menos isso. Mas qual que é a falta da coragem? É a vileza, que chama, né? A covardia. E o excesso de coragem é a temeridade, que você é até inconsequente. Então, falando, não é nem uma coisa, nem outra. O corajoso vai saber a hora de recuar e a hora de avançar. Então é sempre essa ideia. Mas você não está pensando, você está pensando em você crescer, em você alcançar o bem, a ética das virtudes. Então, quando eles param para olhar essas 3 principais correntes éticas, eles pensam, onde é que o cristianismo está? Ele tem um pouco de tudo isso, se você for pensar. Porque a ética cristã depende de uma transformação interior, como os gregos pensavam,
mas também depende de um dever ser. Nós temos obrigações, ainda que a gente ainda não tenha sido totalmente mudado. A gente sabe que a gente tem que amar o próximo, mas talvez a gente ainda não tenha aquele coração amoroso. Mas isso não é motivo para deixar de amar o próximo. E ao mesmo tempo a gente busca o bem maior. Então acaba que a gente mistura um pouco isso tudo. E isso ajuda a gente a entender, né? Então qual que é a ética cristã? A ética cristã é uma ética singular, de fato. E a gente faz essa... Conhecendo tudo isso, até, a gente ajuda até a conversar, né? Na ética, né? É um bom ponto de conversa também, né? O que você acredita sobre ética? Você é o que? Ética das virtudes, ética deontológica, ética socialista? Todo mundo vai ter algum tipo de ética. Vai cair em algum desses bolos aí. E eu falo, eu tenho uma proposta diferente. Eu tenho uma ética cristã. Então é interessante. Legal. Também tem a questão dos sofismas, né? Quando a gente está conversando com alguém que entende um pouco de filosofia, mas que quer atacar a fé cristã, ele vai utilizar de argumentos que podem ser inválidos, né? Mas a gente às vezes não sabe como perceber isso e como refutar esses argumentos. Né? Sim. Esses argumentos que podem ser chamados sofistas, né? Por exemplo, aquele argumento da pedra, que se Deus é todo-poderoso, então ele poderia criar uma pedra que ele não poderia levantar. Se ele não pudesse, então ele não é todo poderoso. Se ele pudesse criar uma pedra que ele não consegue levantar, então ele também não é todo poderoso. Então seria impossível existir um Deus todo poderoso. Sim. Então, como é que se lida com essas questões? Isso ainda até o exemplo mais famoso é o dilema de Epicuro, né? Que fala se Deus é bom, tudo mais, isso aqui. Isso ele não está falando do Deus cristão, isso é antes, né? Está falando dos deuses gregos ainda. Né? Mas, só para o nome técnico é falácia, são as falácias. Isso, falácia. Então as falácias, olha, tem bons livros que você poderia estudar, porque são vários tipos de falácia, eu já estudei sobre isso também. Só que realmente é difícil de você lembrar de todos. E você precisa realmente treinar, então assim, estudar para você conseguir perceber esse tipo de falácia. Então, e dentro da igreja a gente vê isso também. Por exemplo, talvez você já tenha visto, né? Eu defendo tal linha teológica, porque fulano defende ela. Isso seria uma falácia que é o argumento da autoridade. Uma coisa não é certa só porque alguém disse que é certo. Porque isso é muito comum em todo lugar. Esse é muito comum. Você vai falar, mas os grandes cientistas são ateus. Argumento de autoridade. Não é porque os grandes cientistas são ateus que é inválido o meu pensamento. Isso você já descobre. Esse é um bem fácil de você identificar, né? Que é o argumento da autoridade. Outro é o argumento ad hominem. Também é muito famoso que você ataca a pessoa, não a ideia. Então, por exemplo, isso daí acontece bastante também, né? Vou só dar um exemplo. Você é evangélico? Como é que eu vou dizer? Então você... Como é que eu tinha pensado melhor aqui o argumento, mas o argumento da ad hominem é que você ataca pela pessoa. Você é evangélico, então o que você fala não vale, porque os evangélicos são assim, argumento ad hominem. Você está atacando a pessoa do evangélico e não o argumento que eu estou te trazendo. Então isso é uma falácia também. E isso acontece em várias coisas, que nem eu falei, pode acontecer na igreja e pode acontecer no mundo de forma geral, né? Então você não pode, isso é até um ponto que você fala, você recusa tudo que uma pessoa falou. Isso pode ser de um lado ou de outro, né? Eu rejeito tudo que o Nicolas Ferreira fala porque é o Nicolas Ferreira. Ele pode falar muita coisa certa. Eu rejeito tudo que o Guilherme Boulos fala porque é o Guilherme Boulos. Ele pode falar a coisa certa também. Você tem que ver o argumento. Se você for só na pessoa, você está caindo na falácia do ad hominem. Mas isso, eu falei, mas tem várias outras. Tem petição de princípio, que você, é uma bem famosa também, que você traz a sua conclusão já no início da sua argumentação. Então acaba que você está num ciclo vicioso. Então você acaba não desenvolvendo de fato o argumento. A pessoa fala, vou tentar lembrar aqui uma petição de princípio. Como é que você já traz a conclusão no começo? Todo evangélico é ignorante. Então, uma vez que a ignorância é assim, eu chego à conclusão de que todo evangélico é ignorante. Você já está partindo do pressuposto, você não está caminhando até chegar lá. Então, tem vários exemplos assim. Mas tem como pesquisar, tem livros que trabalham sobre isso, né, sobre os diferentes tipos de falácia, e você tem que realmente ler para você conseguir captar na argumentação das pessoas. Isso é interessante também na filosofia, que é justamente você conseguir pegar aquilo que de fato é um argumento válido ou não. Isso acontece bastante. Tem muitos argumentos por aí que a pessoa usa que são argumentos totalmente inválidos, totalmente por aí. Totalmente inválido. A pessoa parece que está falando alguma coisa muito uau, impressionante, mas quando você vai pegar para ver, não tem nada. Então a discussão
dá para aprofundar nesse sentido. Aí eu não lembro nenhum livro de cabeça, mas vocês conseguem achar livros sobre falácias. Tem uns do Sproul, eu acho que o Sproul também é pequenininho, que é tranquilo. E tem um que eu gosto, que é de criança, que é da editora da nossa amiga, que é Detetive de Falácias, que é para criança, para você estimular a criança a descobrir, mas você aprende. Sim. Tem outro também, outro de criança, que eu acho que é a apologética da mãe Ursa, que também é muito bom. Ela lançou agora esse livro aí. Mas as falácias é interessante, porque dentro da igreja também a gente pode criar. A gente pode estar argumentando às vezes em coisas e a gente está usando falácias da mesma forma. Então é que nem uma que acabou acontecendo muito se vem de Marx está totalmente errado. Aí é virar argumento de homem, virar argumento de autoridade, virar um monte de coisa que é problemática. Você pode usar assim, não, fulano de tal, ele defende esse pensamento também. E você traz para a discussão o pensamento dele. Que é natural a gente querer se apoiar em pessoas que a gente sabe que tem um peso, que tem conhecimento e tudo mais. Só que não é porque isso vira uma falácia de autoridade. Então não pode. Você pode trazer o pensamento, olha, dando Marx pensava assim, então vamos discutir o pensamento dele. Será que tem coerência o pensamento dele? Então você vai para o pensamento. E aí isso muda. Então não rejeite de cara quando a pessoa traz o argumento, porque a Judith Butler, a Simone de Beauvoir, o Jean-Paul Sartre, tem essas coisas, você rejeita de cara. Então vamos conversar. Qual que é o argumento dele? Vamos ver se tem coerência o argumento dele. Fiquem à vontade também, não se sintam pressionados. Eu não sou um professor que fica aí, alguém? Estou avaliando, hein? Se não interagir, se não interagir. No começo tu perguntou pra gente o que a gente achava, qual seria a relação com o que a gente achava o que era filosofia. Sim. Né, e tal. E eu sempre associei principalmente com o começo, assim, muito entendendo com Platão e tudo mais, que foi, sinceramente, as aulas com mais prestei atenção de filosofia. O segundo e terceiro ano eu não prestei muita atenção, não. Então eu sempre fui mais nesse começo, principalmente com o lance do mito da caverna. Sim. Eu sempre gostei muito do mito da caverna de Platão, porque eu via muita coisa legal ali que a gente até podia levar até de evangelho, sabe? Porque esse lance de amor à sabedoria, de descobrir a verdade, você estar preso e estar vendo o mundo por meio de sombras das quais você interpreta errado, e você só vai descobrir o que é de verdade quando você se soltar e for e sair da caverna e tudo mais. Eu sempre vi uma coisa muito bonita, assim, sabe? Eu sempre associei muito esse lance de filosofia com cosmovisão. Sim. Com a forma de interpretar o mundo, né? Aí quando o Ian ele perguntou alguma coisa a ver com isso aí, eu não sei, eu sempre achei muito legal essa parte da filosofia de tentar explicar a realidade, tentar explicar o porquê fazemos tal coisa, o porquê pensamos de tal forma e tentar qualificar, quantificar esse pensamento assim, sabe? Não é uma pergunta nem nada, só porque no começo tu perguntou o que achava. Sim, não, então isso daí Isso não tem isso que eu acho. Eu acho muito legal essa tentativa do homem de tentar compreender a realidade. Compreender A filosofia a realidade. é essencialmente isso, é tentar compreender a realidade. E aí tem as ramificações todas, né, da filosofia. Que aí tem a filosofia da ciência, a filosofia da lógica, a filosofia da linguagem, mas todos são formas de tentar interpretar a realidade de fato. Que nem o materialismo histórico. Ele é uma forma de tentar interpretar a realidade. Mas ele é uma das formas que você pode tentar entender, não é absoluto. E nem outros também, não são absolutos. Nós cremos numa versão absoluta, né? Que é a partir de Deus, a partir da perspectiva de criação, de queda, de redenção, a partir da obra de Cristo, a gente interpreta a realidade. E é muito interessante até pegar um artigo que eu escrevi uma vez, que era justamente para vocês verem como a gente pode fazer esse paralelo. Tem um filósofo contemporâneo, o nome dele é Giorgio Agamben. Ele é um filósofo italiano. E ele tem um texto que é tipo assim, todo mundo lê e coloca tudo que é canto, que é o que é o contemporâneo. E aí ele traz essa argumentação, o que é o contemporâneo, o que é contemporaneidade? Porque é um desafio, né? Porque a partir de que momento a gente é contemporâneo e deixa de ser contemporâneo? Atualmente a gente diz que a gente vive a era contemporânea. Mas quando ela vai deixar de ser contemporânea? Que teoricamente era contemporânea enquanto a gente está vivendo ela, né? Em que momento a Idade Média deixou de ser Idade Média? Em que momento a Idade Moderna deixou de ser Idade Moderna? É uma discussão. E aí a proposta dele é que o contemporâneo, o contemporâneo é aquele que consegue enxergar o escuro. Por quê? Ele diz, a ideia dele é a seguinte: o mundo ele é cheio de luzes.
E o contemporâneo, e sobretudo o filósofo, né, é aquele que consegue enxergar além das luzes, consegue ver aquilo que ainda é escuro. E ele fala, tudo que está iluminado já está bem claro. E muitas vezes a gente, por causa daquilo que está iluminado, a gente não consegue ver aquilo que está escuro. O filósofo é aquele que consegue enxergar a escuridão. E enxergar essa escuridão, ele vai ver aquilo que ainda não foi bem clareado. Mais ou menos essa ideia dele. Então, guarda essa ideia. O contemporâneo é aquele que enxerga o escuro. Heidegger, um outro filósofo contemporâneo, já falecido, o Agamben ainda está vivo. O Heidegger alemão, ele tinha uma ideia que era muito interessante, que era a ideia de aletheia. Ele trazia que é a ideia do grego, né, que é a ideia de verdade. E ele trabalhava com essa ideia de que nós precisamos, ele trabalhava a figura de uma floresta. Uma floresta densa, escura, você não consegue enxergar nada. Você precisa de uma clareira aberta no meio da floresta, que a partir dela você vai conseguir enxergar as outras coisas. Mas essa clareira, alguém precisa trazer essa clareira, tipo, alguém precisa fazer, ela não vai ser natural. E aí ele traz essa ideia da aletheia, da verdade, como essa clareira, a partir da qual a gente enxerga o restante. Então ele traz essa ideia de luz. Ele traz essa ideia de quase como de uma revelação, tem uma ideia quase parecida com isso mesmo. Que é a ideia de aletheia, que você, a partir disso você enxerga o restante. Então pega essas ideias do Agamben, de você enxergar no escuro, e do Heidegger, de você precisar de uma clareira de luz. Os dois estão trabalhando com uma mesma ideia, de que a gente precisa entender luz e sombras para poder enxergar a realidade. Agora a gente pega para as escrituras. As escrituras começam como? No princípio criou Deus a luz. Isso a gente pode trazer uma ideia não só da luz numa perspectiva física, né, de partículas e ondas, mas a luz numa perspectiva de o mundo só pode ser compreendido e enxergado a realidade a partir do momento em que Deus lança a luz. Antes disso não tinha luz, não tinha como enxergar. Deus, a primeira coisa que ele traz é a luz. E a partir da luz, a gente pode enxergar o mundo. Mas quem é que traz a luz? É Deus. E depois a gente vai avançando, a Bíblia trabalha muitas vezes a figura da luz, até que chega na luz encarnada, a luz do mundo, que é Cristo. Então a mesma luz lá do princípio que Deus trouxe para o mundo, para a gente enxergar o mundo, depois a luz vem em Cristo, para que a gente consiga não só enxergar o mundo, mas enxergar até os corações das pessoas. Então a mesma perspectiva que o Agamben tem de que eles precisam enxergar e que o Heidegger tem que eles precisam enxergar, a Bíblia nos traz. Então você vê, são dois filósofos que estão trazendo uma perspectiva de enxergar, usando a metáfora de luz e sombras, e a Bíblia usa essa mesma metáfora muito antes deles. Então a gente também pode ter uma perspectiva. A gente só pode enxergar a realidade a partir daquilo que Deus nos trouxe, Deus que trouxe a luz. E em Cristo nós temos a luz também. Então a gente pode construir uma filosofia de enxergar a realidade, que nós vamos da cosmovisão, e que não está distante do que os filósofos estão falando, filósofos recentes. Então a gente consegue fazer essas conexões de ver como a Bíblia traz uma perspectiva também de como a gente enxerga a realidade. Então dá para explorar bastante coisa assim. Qual um livro que você recomendaria assim, para uma primeira leitura de filosofia? Eu já pensei em Kant, Descartes, mas eu não faço ideia de qual seria. Olha, essa é uma pergunta difícil, porque, bom, eu sempre tive essa coisa, qual o começo de tudo, qual o primeiro de tudo? Seria muito bom se a gente tivesse vários assim, né? Então, o que eu recomendaria seria, talvez, se você quiser ler diretamente textos filosóficos, Descartes é interessante, de fato, o discurso do método. Platão, diálogos de Platão são ótimos de ler, porque eles são facinhos de ler, são diálogos, né? Platão, ele era brilhante, de fato, ele conseguia, tanto que ninguém na filosofia conseguiu fazer o que ele fazia, que é transformar a filosofia em peças teatrais, em diálogos assim, e ele tacar um monte de filosofia lá dentro. Era realmente Platão brilhante. Só uma curiosidade, sabe que o nome de Platão não era Platão, né? Não, Platão era apelido, o nome dele é outro, eu esqueci o nome dele, sempre esqueço. Platão era apelido, por quê? Porque ele era grande, ele era um bichão assim, fortão. Então Platão era disso de Platão. Tem até o pessoal que diz, ele não sabe se anedotas, né, de que enquanto a galera estava discutindo, Platão ficava mandando um cibão lá pra galera assim, que malhava muito. Então o apelido dele é porque ele era grande, largo, forte, assim. Platão é o apelido dele. O nome mesmo dele é outro. Mas os diálogos de Platão, se você quiser ler filosofia direto. Se você quiser. Aristóteles é Deus. Aristóteles. Esse é o nome dele, na verdade. Aristóteles. Aristóteles.
Que Aristóteles, se for ler Aristóteles, eu não recomendo muito não, senão já tem isso de Aristóteles, o Platão, o grande. Então, mas se você quiser ler uma coisa que vai te ajudar a poupar tempo e já fazer uma boa interação entre filosofia e teologia, tem a História da Filosofia Ocidental de John Frame. É um livro da editora Vida Nova, um calhamaço assim. John Frame, ele estudou filosofia também, e ele é teólogo. Ele vai passando pela história da filosofia, já mostrando as interações entre filosofia e teologia. Isso você já ganha tempo, porque nem todo mundo vai ter tempo de ler todos os filósofos e os textos dos filósofos. Assim, muita coisa. Oi? É John Frame. John Frame, isso. Esse vai ganhar tempo e ler já. Negócio assim. Então já vai conseguir interagir com muita coisa. Ele já fez esse filme. Bom, já está no nosso horário, então você queria fazer uma pergunta? Eu ia perguntar de Aristóteles. Você falou que é meio assim, né? E aí eu lembrei que tem aquela coisa dos mouros invadindo lá na Idade Média ali, né? E aí que tem essa mais disseminação dos textos de Aristóteles. Eu até perguntei ao professor, falei, professor, qual que é a relação aí, né? Tipo assim, veio primeiro os escritos de Aristóteles, depois essa coisa mais da experiência, que vai meio que distanciar um pouco do cristianismo, né? Ou então que vai tirando essa parte da filosofia inteligível, né? Do Platão. Aristóteles... Eu queria perguntar de Aristóteles, como é que a gente enxerga também o cristianismo em Aristóteles, sabe? Porque vai mais para as coisas da experiência, né? De desenvolver a partir disso. Sim, enquanto Platão tinha uma ideia de relembrar e de aprender as coisas de se estar relembrando e tudo mais, Aristóteles tinha muito mais ideia de você desenvolver a partir de fato da prática. Então você tinha que praticar para desenvolver as virtudes, de uma outra perspectiva. E Aristóteles, que você perguntou, vou bem rápido aqui, o que aconteceu? Quando veio o Império Romano e tudo mais, dominava a Grécia, chegou um ponto em que eles fecharam as escolas da Grécia, os romanos. Com isso, os textos de Platão e de Aristóteles praticamente teriam se perdido se eles não tivessem ido parar no mundo árabe. Os árabes se apropriaram dos textos de Platão e Aristóteles. Na Europa, basicamente, o que tinha eram os comentários. Então, eles até falavam, não precisa de Platão, mas tem Agostinho. Agostinho comentou Platão. Então, era isso. Os textos originais mesmo, muitos se perderam. Sobretudo de Aristóteles. Platão ainda tinha alguma coisa. Aristóteles perdeu tudo, foi tudo para o mundo árabe. E o mundo árabe traduziu tudo para o árabe, e o mundo árabe interpretou. Então, tem os grandes intérpretes de Aristóteles mais conhecidos desse época, são Avicena e Averroes, que eram dois filósofos árabes que interpretaram Aristóteles. E aí o que aconteceu? Com essa invasão, acabou voltando para lá e teve essa interação. E aí os escritos de Avicena e Averroes foram parar de novo na Europa e começaram a ser apropriados pelos monges, sobretudo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é extremamente aristotélico. Ele começou uma nova linha de interpretação cristã a partir de Aristóteles. E aí vem essa volta de Aristóteles no final da Idade Média. Então é mais ou menos isso que vem essas interações, e é um pouco diferente mesmo. Então, por exemplo, de Tomás de Aquino vai muito numa teologia da natureza, de que a gente pode, a partir das experiências, chegar até Deus, que já é uma ideia mais aristotélica, que Platão vem de cima para baixo, e Agostinho vai mais nessa linha. Aristóteles vai mais de baixo para cima. Você precisa, a partir do mundo, conhecer as coisas. E aí você acaba que Tomás de Aquino vai um pouco mais nessa linha. Então, mais ou menos tem muita coisa escrita sobre o assunto para pesquisar depois. A gente vai um pouco nisso aí.